Fala a Deus. Ô, glória. Então tá bom, vamos lá, gente. Senhor, que não seja eu nesse momento, Senhor, trazendo a palavra. Porque eu sou apenas um vaso comprido e magrelo. Mas o azeite, o óleo e a parte da unção vem somente do Senhor, papai. Fala mais profundo ao nosso coração nessa manhã. Aquilo que as minhas palavras não forem capazes de dizer, de alcançar, mas que as suas palavras, Senhor, ecoem dentro do coração de cada um e construa um caráter de Jesus em cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. O tema da ministração que a gente vai estudar aqui juntos, que a gente vai conversar aqui, é da importância que nós damos às nossas palavras. Ah, Lucas, eu já ouvi demais, muitas pessoas pregando, falando sobre o poder das palavras. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de lei da atração, essas coisas. Não, eu não estou falando nada disso. A gente está falando aqui de Deus. E a gente vai ler diversas referências bíblicas para vocês verem que não é nada de lei da atração, mas é lei do fruto que sai da nossa boca. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tá bom, estou vendo que você está ligado. Se estiver dormindo ainda, eu vou pedir para os irmãos preparar um café lá no fundo. Glória a Deus. Fala a verdade, pessoal. Eu não sei se vocês já fizeram alguma viagem para fora do Brasil, ou se vocês já tiveram contato com alguma pessoa do exterior. Mas uma vez eu tive oportunidade para isso e eu fiquei chocado. Por quê? A nossa cultura brasileira é muito faladeira. A gente fala até pelos cotovelos e a gente nem percebe. E de tanto a gente falar, a gente acaba falando aquilo que não deve. A gente fala demais. O livro de Provérbios diz que o homem se complica por aquilo que ele fala. E por conta disso, da gente falar demais, instintivamente a gente deixa de valorizar as palavras. E fala a verdade, às vezes uma palavra que a gente ouve de alguém fere muito mais do que se a gente levasse um soco na cara, não é verdade? E às vezes a gente fere demais as pessoas e nem se dá conta disso, porque a gente fala demais. O som tá legal para vocês aí? Tá bom, glória a Deus. Pessoal, se vocês trouxeram a Bíblia, eu queria pedir para vocês abrirem comigo. A gente vai ter um percurso aqui lendo algumas referências para a gente chegar onde a gente quer chegar. Abra no livro de Marcos, no capítulo 11, que a gente vai ler o versículo 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Mateus, Marcos, Lucas. Marcos, capítulo 11. A gente vai ler o versículo 12 até o 14. Aí depois do 20 ao 26. Por quê? É uma trajetória, um percurso de Jesus. Então, esse trecho que a gente vai pular, ele está contando uma outra história. Então vamos lá. Se você achou, por reverência à palavra, por gentileza, se coloque de pé. Mas se coloque de pé com o teu coração aberto, porque se você se colocar de pé com o teu coração fechado, fica sentado, até deitado. Mas o importante é que o teu coração está aberto, tá? Vamos lá. Todo mundo achou, gente? Marcos, capítulo 11, a gente vai ler no versículo 12. Jesus, tá? A minha versão aqui é a NTLH. Deixa eu ver, nova versão transformadora. Tá. Talvez ele esteja um pouquinho mais atualizada, mas se você quiser acompanhar o telão ou acompanhar aquilo que eu estou falando, fica à vontade. Marcos 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando eles, Jesus e os apóstolos, tá? No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Aí ele viu de longe uma figueira, cheia de folhas,
e foi até lá, para ver se havia figos naquela figueira. Quando chegou perto, Jesus encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Pode parecer um pouco forte. A gente vai pular agora para o versículo 20. Pode parecer estranho, né, Jesus falando isso, que nunca mais ninguém come. Jesus está amaldiçoando. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Na Bíblia, tudo que está escrito foi intencional de Deus para ensinar virtudes para a gente. Não que ele estava desejando mal àquela figueira, mas por amor aos filhos, ele usa referências e ilustrações para trabalhar com a gente. E aquilo lá trabalhou com os apóstolos. Então, Jesus disse que nunca mais haja frutos. E vamos lá no versículo 20. No versículo 20, continuando. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira, aquela figueira que Jesus amaldiçoou, e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido no dia anterior e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus, porque eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue no mar. Se vocês não duvidarem no seu coração, esse é o versículo chave. Se vocês não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que vocês disserem, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe também a ofensa de vocês. Até aqui. Veja que o fato da figueira ter secado não é porque Jesus era malvado. Você cabe, não. É para ensinar a gente que o poder que há na palavra. Jesus disse para uma planta, que nunca mais você produza frutas. No dia seguinte ela secou. Para uma planta. Se para a planta seca, imagina se a gente falasse... desculpa, gente, pode sentar, tá? Estou empolgado aqui. É falta de experiência de pregação. A gente pega no susto e acontece isso. Perdoa, gente. Se com uma planta, a planta seca quando a palavra é liberada, o que acontece se a gente falar para uma pessoa? A planta seca, a pessoa magoada, os sentimentos daquela pessoa seca. Infelizmente, a gente vê muitos casamentos hoje em dia destruídos por conta da nossa tagarelice. Eu acho que falei certo. A gente fala demais. A gente seca o amor do casamento. A gente seca as amizades. A gente seca o grau de proximidade com uma pessoa porque a gente fala muito. A figueira secou. O amor também seca. Às vezes a gente fala demais. Não estou querendo ser malvado, puxar as orelhas. Não, mas isso daí eu estou falando inclusive para mim. Porque aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, diz a palavra. Tome cuidado com aquilo que você fala. É melhor você falar menos, mas pensar naquilo que você está falando, do que você falar demais e você matar algo que está vivo. E para a gente ratificar, a gente vai ler outras referências. Vamos lá. Famosa passagem do vale de ossos secos. Livro de Ezequiel, no capítulo 37. Se você quiser abrir. Ezequiel, mais atrás, tá? Ezequiel antes de Daniel e depois de Jeremias. Ezequiel 37, no versículo 1.
famosa passagem do Vale dos Ossos Secos. Posso ler aqui? Glória a Deus. Profeta falando, Ezequiel. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse a Ezequiel: homem mortal, será que esses ossos podem voltar a viver novamente? E Ezequiel respondeu: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Aí Deus disse: profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver novamente. Eu darei tendões e músculos e cobrirei a pele, porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo, e aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então Ezequiel profetizou conforme a ordem que havia recebido. Enquanto ele falava, ouviu-se um barulho, e eram ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, Ezequiel dizendo, os ossos se cobriam de tendões, de músculos, de pele, porém não havia respiração. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Olha lá, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Enfim, não vou me estender. Todos aqueles ossos se juntaram, os tendões criaram, e depois o Espírito veio através da palavra. A mesma boca que disse para a figueira: seque, e secou, com a mesma boca que secou, disse: haja vida, e houve vida. Engraçado, né? Quando a gente fala Novo Testamento e Velho Testamento, às vezes a gente imagina que Deus mudou de opinião. Agora Deus está bonzinho no Novo Testamento. Não! A palavra do começo ao fim diz inúmeras vezes que Deus é imutável. Ele não muda quem Ele é, Ele não muda as virtudes dEle. Ele é eterno, e a mesma opinião que Ele tinha desde o começo é o mesmo plano que Ele tem hoje. Então, se Ele ensinou que através da nossa palavra a gente pode secar, e através da nossa palavra a gente pode criar vida, se a gente for tagarela e começar a falar pelos cotovelos, a gente vai estar secando e criando vida sem perceber. A gente não dá valor às nossas palavras. Na cultura antiga, eu não vou me estender a isso, tá? Mas eu acho importante a gente frisar. Na cultura antiga, os povos não falavam muito. Eram poucas palavras que eles conversavam. Então, quando alguém dizia alguma coisa, estava dito e pronto, final, no fio do bigode, na promessa do fio do bigode. Uma palavra era muito valorizada. E esse é o problema, porque diante da evolução da cultura, se a gente pode dizer evolução, né? A gente fala demais hoje. A gente tem televisão, tem WhatsApp, tem telefone, tem rádio. A gente está falando e ouvindo o tempo todo. E o que a gente está semeando? E o que a gente está plantando nas terras? É sério, né? As palavras têm poder para a vida e para a morte. Lucas, eu não estou acreditando naquilo que você está falando. Vamos lá, falei que a gente ia ler, gente. Fui pego de surpresa, mas Deus é bom, Ele me deu tanta referência aqui. Glória a Deus. Esse daqui é conhecido, tá? Livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. Vamos lá, gente. Mateus 6, versículo 22.
Glória a Deus. Vamos lá. No livro de Mateus 6, no versículo 22, Jesus falando. Presta atenção, isso daí, gente, presta atenção nesse versículo. É um versículo que eu acho muito importante mesmo, principalmente para o contexto que a gente tem vivido. Vamos lá, Mateus 6, versículo 22. Jesus dizendo: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Como você enxerga as situações? A gente ouve demais, a gente fala demais, mas às vezes aquilo que sai da nossa boca não é aquilo que está no nosso coração. Mas a gente não põe trava na nossa boca, e a gente fala demais. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Onde você tem colocado os seus olhos? O que você tem escolhido ouvir? O que você tem escolhido ver? O que você tem escolhido estar perto, ser influenciado? Nós somos discípulos de Jesus? Sim ou não? Jesus, ele destruía pessoas ou ele salvava almas? Salvava almas. Legal. Glória a Deus, vocês responderam isso? Então, se nós somos discípulos de Jesus, e Jesus salvava vidas, salvava almas, salvava sentimentos, então nós, como discípulos de Jesus, precisamos salvar vidas, salvar almas, salvar sentimentos. E se a gente falar demais, e a nossa palavra ferir e amaldiçoar alguém, a gente está sendo discípulo de Jesus ou discípulo... Não vou falar, tá? A gente, como discípulo de Jesus, precisa se atentar às nossas palavras, porque Jesus criava vida. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos criar vidas. Então, a gente fala aquilo que está dentro do nosso interior, também diz a palavra. Se a gente se alimenta com coisas ruins, a gente vai falar coisas ruins. O que eu temos nos alimentado? Que músicas que nós temos ouvido? Que programas de televisão a gente tem assistido? É uma coisa corriqueira, mas infelizmente é muito triste. E a gente pode dizer que a igreja hoje não é igreja. Muitos estão aqui, mas só é um pedaço de pedra aqui dentro. Se a gente pudesse ver, igual a visão que Deus deu para um profeta no Velho Testamento. Deus deu uma visão para um profeta no Velho Testamento, e o profeta foi capaz de ver quem era fiel a Deus e quem não era. Será que você seria alguém vivo ou alguém morto? A mesma coisa com o alimento. Se você come um alimento que te deixa forte, você vai ficar forte. Se você come uma porcaria, você vai passar mal do estômago, enfim, você não vai conseguir fazer aquilo que precisa fazer. A mesma forma é com o nosso espírito. A gente alimenta o nosso corpo, legal, a gente está forte, às vezes até gordo demais. Não posso falar isso, porque eu só emagreço. Sangue de Jesus, meu Deus. Mas da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo, a gente precisa ser criterioso para alimentar o nosso espírito. Por que, Lucas, eu vou alimentar o meu espírito? Porque se os nossos olhos forem bons, e todo o corpo será bom, então as nossas palavras serão boas, e nós criaremos vida também para a vida das pessoas. É recíproco, não tem como separar uma coisa da outra. O mesmo Jesus que disse essas palavras que a gente diz, que a gente leu aqui, ele é o mesmo que disse que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A gente tem que ser a fonte que jorra água doce. Gente, não me bate, tá? Mas vamos no livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago é lá no final do Novo Testamento. É um livro pequenininho. Eu vou tentar dar uma referência para você achar mais fácil. Passa Hebreus, passa Tito, passa Hebreus, você vai encontrar Tiago.
Ou então, se você sabe onde está 1 Pedro, é antes de 1 Pedro. Então, livro de Tiago, a gente vai ler primeiro o capítulo 3. É difícil de achar, né? Pequenininho. Deixa eu ver. O pessoal está procurando. Eu acho que todo mundo encontrou. Então vamos lá. Livro de Tiago, no capítulo 3, a gente vai ler o versículo 1. Olha lá, isso daqui vai ratificar tudo aquilo que a gente está conversando aqui agora. Para fechar. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros, nós sempre cometemos erros. Quem não comete erro nenhum no que diz, é uma pessoa madura. Vamos pausar? Quem não comete erro naquilo que diz, é uma pessoa madura. Então Deus considera maduro quem sabe controlar sua boca e não falar demais. Deus considera isso uma pessoa madura. Quem fala demais é imaturo, é uma criança, é um adolescente. Mas quem segura a boca é uma pessoa madura. Vamos lá, deixa eu ver se me perdi aqui. É uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para nos obedecerem, e assim fazemos com que eles vão aonde nós queremos. Pensem no navio tão grande como é, empurrado pelos fortes ventos. Ele é guiado apenas por um pequeno leme que o piloto direciona. Não sei se você sabe, mas o navio, aquele corpo gigante, o vento leva, ou o motor leva, mas o que direciona a direção daquele navio enorme, gigante, é um leme pequenininho, uma pecinha pequenininha em relação ao tamanho do navio, que só muda a direção. Então, o capitão, ele virou no leme, aquela pecinha, ela vira, e todo o navio, ele vira. Vamos lá. Como grande é empurrado por fortes ventos, ele é guiado por um pequeno leme, onde o capitão quer. Isto é, o que acontece com a língua. Mesmo tão pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. A língua é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal por todo o nosso ser. Olha lá, a língua é um mundo de maldade. Ela ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal por todo o nosso ser. Da língua. Com o fogo que ela tem, ela espalha o mal por todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão, os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode a controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, o Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. A gente vai fechar aqui. Viu? A gente pegou várias referências, várias no Velho Testamento, algumas no Novo Testamento. E o que está falando? Que a nossa palavra, ela tem uma influência pelo ambiente. Se você dizer vida e plantar vida, a vida vai surgir. Se você disser maldição, a maldição vai acontecer. Lucas, mas eu sou discípulo de Cristo. Sou discípulo de Cristo, eu só falo bênçãos. Será?
o livro de Tiago que a gente leu aqui, fala que ninguém é capaz de dominar a língua. Está querendo dizer que ninguém é perfeito o suficiente para nunca falar uma bobeira. Mas por que Jesus, ele traz tantos ensinamentos? Porque ele sabe que a gente vai ser tentado. Ele sabe que a nossa natureza carnal, ela é caída e tende a fazer aquilo que é errado. Então por isso que, na referência que a gente leu, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. A nossa busca tem que ser se alimentar de coisas boas, para que a nossa língua seja cheia de coisas boas. É consequência, gente. A língua é como um fogo que pode incendiar toda a floresta. Se você lança uma fofoca, vamos supor que a gente fala, misericórdia, Jesus, misericórdia. Um irmãozinho desviado, está na igreja, ele fala uma calamidade de um pastor daqui de cima, uma mentira. Aquilo lá vai incendiar a igreja, a fofoca vai correr, igual um vírus no WhatsApp. Vai parar no ouvido de todo mundo, e até aquele fogo apagar, leva tempo. É mentira, mas leva tempo. A nossa língua faz isso, gente. Nossa língua faz pegar fogo, mas a nossa língua é capaz de levar água e apagar o fogo também. Você é servo de Cristo? Você é servo de Cristo? Glória a Deus. Também procuro ser. Então, busque alimentar o seu espírito e se desviar daquilo que é mal. Continua no livro de Tiago, só que agora a gente vai ler no capítulo 4, tá? E essa vai ser a penúltima, para não falar a última, mas a penúltima referência. Tiago 4, a gente vai ler o versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão dentro de vocês sempre lutando. Vocês querem muitas coisas, mas como vocês não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam, lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem. Não conseguem o que querem porque vocês não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Deus, Ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente busque a presença dEle. Ele quer que a gente se achegue a Ele, que a gente peça aquilo que a gente tem necessidade. Sim, a gente deve fazer isso. Mas quais são as nossas intenções? Às vezes a gente tem uma intenção marcada na nossa mente, a gente faz planos, faz projetos, e a gente está seguindo, está indo tudo bem naquele projeto. De repente, alguma coisa, uma pessoa acontece e sai fora do seu plano. Às vezes o nosso instinto, a gente vai o quê? Usar a língua para derrubar aquela pessoa. Algo instintivo humano. Humano, naturalmente, ele quer se sobressair dos demais. E às vezes nesse ímpeto, nesse fogo que há no coração das pessoas, acaba lançando maldição. Assim como aconteceu com a figueira, às vezes inconscientemente, nós amaldiçoamos uma pessoa. E nisso nós estamos sendo servos de quem? De Jesus, que não é. Nessa atitude. Que os seus motivos sejam avaliados. Que os seus planos sejam bem traçados, mas sejam balizados pela palavra. Sejam balizados por Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, quão grande será a escuridão. Lucas, legal, mas eu não estou conseguindo encaixar isso tudo que você está falando.
Eu gosto sempre de citar diversas áreas para você refletir individualmente. Vamos começar pela família. Você, marido, mulher, ou você é filho, você está na sua casa, está na sua família. Como que tem sido a sua língua? Será que você tem elogiado mais? Ou você tem criticado, reclamado mais? Gente, é triste, mas a grande parte das famílias vive de reclamação. E fala a verdade, quando você faz algo de coração e alguém reclama para você, você não fica desinspirado? Aquela inspiração nossa de desejo de fazer o bem, às vezes é sufocada por conta da reclamação. Eu não vou entrar no mérito, mas com Deus é a mesma forma. Quando o povo reclamava, Deus ficava triste e se afastava. Às vezes a gente reclama demais na nossa família. Às vezes o prato de comida não está do jeito que você queria, não tem a carne que você queria, e você reclama. Às vezes é um dia que o teu cônjuge está cansado, está esgotado do serviço, ouviu pepino o dia todo e chega com a cabeça assim. Se alguém falar com ele, vai explodir. Dá tempo para ele. Cada coisa no seu lugar. Não reclame de tempo ao tempo. Que as suas palavras sejam de vida, sejam de gratidão, sejam de paz. Porque, fala a verdade, vamos lá. Com certeza já aconteceu com vocês. Imagina vocês chegam, vamos pensar num exemplo. Vocês têm uma festinha da família, e vocês chegam na festa da família, e tá aquela rodinha dos escarnecedores, aquela rodinha fofocando, falando mal. O clima fica pesado, fica ruim. Por quê? Se construiu um meio ruim. O que está dominando um ambiente é a reclamação, é a fofoca. Agora vamos pensar, você chegou, vamos pegar, eu estou no louvor, então vou seguir o exemplo aqui no louvor. Cheguei no meu belo dia, e o grupo de louvor aqui está dando risada, está mó alegre, está muito divertido. Eu posso até estar um pouco triste com alguma coisa que aconteceu, mas pelo meio aqui está gostoso. A gente é limpo. Aquela tristeza do nosso coração é tirada. O ambiente é construído por aquilo que a gente fala. A figueira seca com as palavras, só que os ossos vivem com as palavras. Você é responsável por criar um ambiente. Se atente a isso. Pense, por favor, antes de falar demais. Não fala demais. Se você tiver que falar, que seja excesso de gratidão, que seja excesso de brincadeira, de alegria, porque isso é recíproco e você vai receber isso, e vai ser muito bom. No seu trabalho, vamos lá. Eu sou, exemplo, entregador de compra de supermercado, que hoje em dia, que essa época de pandemia, acontece. Eu sou entregador, estou levando, o pessoal fez a compra, estou levando a compra que a pessoa fez na casa da pessoa. Quando chega lá, eu vou entregar a compra, e a pessoa vê que faltou o Danone que ele comprou. E a pessoa começa, ó, pá, onde já se viu, eu comprei tal coisa, tal, e você não trouxe, tal. Você vai ficar com o teu coração cheio de raiva. Meu Deus, mas eu não sou culpado, não foi eu que coloquei. Aí você vai chegar no estoque lá, carregado. Fulano, ó, tal pessoa falou tal coisa, culpa vossa. Se fosse você que estivesse ouvindo essa reclamação, você ficaria mais com raiva da pessoa que está reclamando? Ou você ouviria mais o que ela está falando? Eu vou tentar ser mais claro. Quando a pessoa vem nervosa falando para a gente não escuta a pessoa, porque a gente sobe o sangue também. Quando o sangue nosso sobe, a gente vira aqueles macaquinhos chinês, sabe? Aqueles... Não fala, não ouve, não vê. A raiva segue o coração.
Então, você foi carregado por aquela pessoa do mundo. Você foi entregar a compra e aquela pessoa descascou a jaca em você. Você está, não aguento, estou com raiva. Mas você vai passar o recado, é que a pessoa esqueceu a compra. Se você falar com raiva, o problema não vai ser resolvido. Mas se você ter sabedoria, controlar a sua língua, olha, aquela pessoa descascou a jaca, você não tem noção, sabe por quê? Eu acho que você esqueceu, deve ter ficado perdido aí no meio, esse Danone, ela esqueceu. Aí a pessoa, nossa, esqueci. Fala a verdade. Vai ser muito mais ouvido do que você chegar, chegar na paulada. Isso é no trabalho. É um exemplo. Vamos falar na igreja agora, para a gente já ir para o final já. Estou falando demais. Por ter sido uma coisa improvisada, até que está muito demorado, né? Vamos pegar na igreja. Você chegou na igreja, e quando você chega na igreja, tem aqueles irmãozinhos, sentado no canto assim, falando baixinho, porque está falando mal daquele irmão. Porque aquela pessoa do louvor fez tal coisa. Aí você chega, pega esse fogo aqui, que está pegando esse fogo nesse matinho, que não é a sarça ardente, está pegando esse fogo do inferno aqui nesse matinho, da fofoca, e você fala, vou ter que contar novidade. Olha, aquele pessoal do louvor fez tal coisa. Aquele fogo começa a se espalhar, aí chega na hora da adoração. Como eu disse, o que é a adoração? O que é o momento da adoração? É o momento de preparar o caminho para o Senhor. Preparar o coração das pessoas para estar aberto para Deus. E você foi o Juviscrildo que pegou esse fogo e levou para o outro canto. O que acontece? Chega um momento que aquela fofoca se espalhou, que quando o louvor começa a ser entoado, em vez da pessoa colocar o seu coração, focando Deus, e o quebrantado coração, ela vai estar naturalmente pensando, nossa, aquela pessoa lá está tocando, está cantando, hipócrita. A gente não fica nem com o coração aberto para Deus. Em tudo, gente. A gente falou da família, a gente falou do trabalho, a gente falou da igreja, mas em tudo. A nossa língua tem poder para a vida e tem poder para a morte. E eu quero finalizar mesmo, de verdade, tá? Livro de Provérbios, no capítulo 23. Provérbios 23, versículo 7. Você pode colocar no telão, por gentileza? Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. Esse trecho de Provérbios, dependendo da versão, ele muda um pouquinho. Mas ele diz assim, talvez na tua versão seja a mesma que a minha aqui. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como está no nosso interior, assim como nós nos alimentamos, a gente se torna. Lembra a história de Ló, que foi viver nas campinas de Sodoma e Gomorra? Você conhece a história de Ló, sobrinho de Abraão? Ele era um homem temente a Deus, mas ele fez a escolha errada. Em vez dele seguir o mesmo caminho que o tio Abraão dele, servo de Deus, ele olhou para aquilo que aparentemente era bom para os olhos e escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade corrupta, totalmente contrária com os princípios de Deus. Lucas, mas Ló era de Deus,
ele era. Mas se você vê a história dele, a família inteira dele se corrompeu pela cultura de Sodoma. Sodoma era corrupta? Eles não eram, mas de tanto conviver, eles se tornaram parte do ambiente. A gente é como uma esponja. Se a gente se colocar no meio do chiqueiro, a gente vai sair com o cheiro do chiqueiro. Se a gente se colocar no meio dos escarnecedores, a gente vai cheirar como eles. Se a gente se colocar no meio dos fofoqueiros, a gente vai se tornar como eles. Se a gente se colocar no meio das pessoas que adoram a Deus, a gente vai se tornar como elas. Se a gente se colocar no meio das pessoas que lançam palavras de vida, a gente vai se tornar como essas pessoas. Que a sua sabedoria seja em escolher aquilo que não te leva à tentação, mas que te leva à vida. Se coloque de pé, por gentileza. Reclina sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Senhor, a Tua palavra mesmo nos disse que nós não somos capazes de realmente dominar sobre a nossa língua, dominar 100% a ponto de a gente trancar ela e não falar bobeira, Senhor. Mas ajuda a gente a alimentar o nosso espírito, ajuda a gente a alimentar as coisas boas que nós convivemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos livra da tentação, assim como na oração que o Senhor ensinou do Pai Nosso. Livrai-nos do mal, nos livra das tentações. Assim nós pedimos ao Senhor, nos livra daquilo que nos tenta. Nós sabemos que cada um de nós somos tentados de forma diferente, cada um tem a sua fraqueza em sua área específica, ninguém é perfeito, mas pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua ajuda, nos ajude a nos livrarmos daquilo que nos vem a tentar. Nos ajuda a gente se esquivar daquilo que é mal, ajuda a gente se esquivar daquilo que seca, daquilo que traz morte, Senhor. Em nome de Jesus, cria um desejo no nosso coração de buscar aquilo que traz vida, para que as nossas palavras lancem sementes de vida, e para que a gente seja verdadeiramente seus discípulos aqui na terra, lançando vida, fazendo o vale de ossos secos ao nosso redor criar vida, fazendo um ambiente triste se tornar alegre, fazendo um ambiente de morte criar vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa as nossas palavras, abençoa os nossos olhos para não procurarem aquilo que não presta, livra nós de tudo aquilo que nos contamina, Senhor. Em nome de Jesus, crie em nós as suas virtudes, Senhor. E se porventura, ao longo do tempo, nós temos agido de forma iníqua, nós temos sido essa pessoa que tem declarado que a figueira seque, se nós temos sido essa pessoa que tem levado o fogo se espalhar pela floresta através da nossa língua, primeiramente nós queremos dizer ao Senhor que nós nos arrependemos de verdade. Senhor, nós não queremos ser discípulos do mal, nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus. Nos perdoa pelos nossos pecados, e eu sei que quando há um coração quebrantado, o Senhor perdoa. Nós nos arrependemos das nossas falhas, nós nos arrependemos das vezes que nós ferimos pessoas, nós nos arrependemos das vezes que nós destruímos o amor das pessoas, nós nos arrependemos pelas vezes que nós mais reclamamos do que nós agradecemos. Nós nos arrependemos pelas vezes que nós nos calamos quando nós deveríamos lançar vida. Senhor, nós como representantes do Senhor nessa terra, temos que ter as suas palavras. Escreva na pedra do nosso coração as suas palavras. Ajuda-nos a lançarmos sementes de vida. E que todo o ambiente que esteja à nossa volta, como dissemos, da tua semente da prosperidade, como dissemos no dízimo, que tudo onde nós colocarmos as nossas mãos, tudo quanto nós propormos a fazer, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde nós pisarmos, que levemos vida, Senhor, que a gente leve vida, e vida em abundância, leve a tua presença, leve a tua alegria, porque o Senhor Jesus é uma demonstração de alegria. O Senhor, quando andava na terra, era alguém divertido, era alguém alegre, porque as crianças te seguiam, e assim como nós queremos ser igual ao Senhor, Pai.
Em nome de Jesus, abençoa os nossos lábios. Livra os nossos lábios das palavras más. Filtra as nossas palavras para a gente não falar aquilo que não presta, Senhor. Em nome de Jesus, dota-nos com a tua sabedoria. Dota-nos do teu ânimo, Senhor. Se falta ânimo em nós, injeta teu ânimo. Injeta a tua palavra nos nossos lábios, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que onde nós chegarmos, que a partir de hoje seja um marco, que onde nós chegarmos, que frutifique, que crie vida, que o ambiente seja agradável e que todas as pessoas vejam o Senhor em nós. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração, Pai. E todos nós dizemos em uma só voz: amém, amém, amém. Louvemos o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Na expressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, nós temos um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Não, não, não. Uma expressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, oh, Senhor que constrói vida em nós. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, oh, declare. Mesmo que as coisas não saiam como previsto, mesmo que a figueira não venha florescer, Jesus deu um exemplo, mas só foi um exemplo. Se a figueira não tem vida, se o ambiente está corrompido, se as pessoas estão tristes, se alegre no Senhor e seja o representante do Senhor. Leve vida, leve alegria, leve paz. Lance a semente, convide as pessoas para vir à presença de Deus. Nós somos representantes, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos. Se alegre, que haja alegria em você e que essa alegria contagie o ambiente. Porque palavras de vida criam vida e palavras de morte geram morte. Estenda a tua mão. Que a bênção do Pai, que a companhia de Jesus e que a doce presença do Espírito Santo acompanhe você em todos os lugares onde for. Te livre de ser agentes contaminantes, mas te conduza a ser sementes frutíferas, agentes que levam vida para pessoas, vida que gera vida. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma semana próspera, abençoada e, por favor, não se esqueça das suas palavras. Seja atenta a elas. Em nome de Jesus.